E por que criamos o Partido dos Trabalhadores? Porque nós descobrimos que no Congresso Nacional, de 513 deputados, só tinha 2 que eram trabalhadores, 2 metalúrgicos. E eu fiquei pensando, como é que a gente quer fazer leis em benefício do trabalhador se quem é eleito não é trabalhador? Quantos deputados conhecem o chão de fábrica? Quantos deputados sabem o que é morar num lugar que dá enchente? Quantos deputados ficaram desempregados 1 ano ou 2 anos? Quantos deputados acordaram de manhã sem ter dinheiro para comprar leite e pão para os seus filhos? E eu pensei, bom, nós vamos ter que organizar um partido político. E começamos a organizar, e não foi fácil. Foi muito difícil. Porque tinha muita gente que dizia que era democrático, que era favorável à organização política, mas quando nós tentamos criar, eles não eram tão democráticos e não queriam tanta organização política. O que eles queriam era que os trabalhadores continuassem a ser apenas eleitores e bater palma para eles no palanque. E nós, então, dissemos, nós queremos continuar batendo palma, mas para nós mesmos. Nós vamos subir no palanque e nós seremos candidatos daqui para frente para mudar a história. Hoje, orgulhosamente, eu posso dizer para vocês que em 20 anos, de 82 a 2002, quando eu cheguei à presidência, nós criamos o partido de esquerda mais importante da América Latina. Eu não digo do mundo porque tem a China, e com a China a gente não compete, porque eles serão sempre, muitas vezes, mais do que a gente. Mas criamos o partido político mais importante. E preste bem, 2 anos depois, criamos a Central Única dos Trabalhadores. Diferentemente do mundo em que as centrais criavam o partido, foi o partido que ajudou a criar a central, e a CUT é, sem dúvida nenhuma, a maior central sindical da América Latina. Você conhece, que tem poucas centrais sindicais que têm a organização e o trabalho combativo que tem a Central Única dos Trabalhadores. Isso me permitiu, Bob e companheiro da UAW, vislumbrar a possibilidade de que os trabalhadores tinham um papel político a exercer. Porque a nossa luta não é uma luta apenas econômica. Não é uma luta apenas por aumento de salário. Eu quero salário, mas eu quero o transporte mais barato. Eu quero salário, mas quero uma casa um pouco mais barata. Eu quero salário, mas eu quero ter acesso à cultura, quero ter acesso ao lazer, eu quero que o meu filho estude numa universidade, eu quero que tenha universidade pública no meu país. E foi assim que nós fomos criando uma consciência política com muita diversidade, com muitos adversários. Nem sempre a imprensa foi condescendente, nem sempre a imprensa compreendeu, e eu nunca reclamei. Porque eu acho que faz parte do jogo democrático os contra e o a favor. O dado concreto, meu querido companheiro Bob, é que toda essa briga me fez chegar à presidência da República em 2002. Mas não pense que foi fácil, porque eu perdi a eleição para governador em 82, eu perdi a eleição para presidente em 89, eu perdi a eleição para presidente em 94, eu perdi a eleição para presidente em 98. Ou seja, ninguém aguentava mais o Lula ser candidato. Ninguém. Mas eu tinha quase que uma obsessão que eu queria ganhar para provar que eu tinha mais competência do que a elite brasileira que tinha governado o Brasil até então. Porque eu queria provar que o preconceito é uma doença, perversa. Eu tinha que provar que não é um diploma universitário que ensina alguém a tomar decisões políticas. O diploma universitário ensina você a ser engenheiro, ensina você a ser médico, ensina você a ser dentista, ensina você a ser qualquer coisa. Mas não tem escola de formação de presidente, de governador, de prefeito e de deputado. Isso está no caráter.
e na formação que ele traz de berço e nos compromissos que ele tem com o povo que ele quer representar. E eu precisava provar isso. Eu precisava provar. Pois bem, quando nem eu me suportava mais como candidato, eis que a generosidade do povo brasileiro me elegeu presidente da República. E eu fui eleito, Bob, com a convicção de que todo mundo poderia errar. Mas eu não podia errar. Porque se eu errasse, nunca mais um trabalhador poderia pleitear ser presidente da República. E vou contar uma coisinha pequena que aconteceu aqui em Washington. Dia 10 de dezembro de 2002, eu estava eleito presidente da República e o presidente Bush me convida para vir aos Estados Unidos. E eu venho à Casa Branca conversar com o presidente Bush. Era 2002, havia um clima muito nervoso por conta do atentado às Torres, e ele estava com a obsessão de invadir o Iraque. E ele falou uns 40 minutos comigo sobre a necessidade de invadir o Iraque, de que era preciso combater o terrorismo, que era preciso o Iraque. E ele estava nervoso falando do Iraque. E eu era um metalúrgico, eu nunca tinha pensado em entrar na Casa Branca. Imagina um metalúrgico de São Bernardo do Campo imaginar entrar na Casa Branca. E estar diante do presidente da República, que eu via todo dia na televisão, falando de invadir o Iraque, Depois que ele falou, presidente, eu gostaria que o Brasil estivesse junto conosco nesta empreitada. Eu falei, presidente, deixa eu lhe dizer uma coisa. Primeiro, o homem que cuidava da investigação se tinha ou não armas químicas no Iraque era meu amigo brasileiro. E ele disse que não tem arma química no Iraque. Segundo, o Iraque fica a 14 mil quilômetros do Brasil. Eu nunca vi Saddam Hussein. Eu nunca passei nem perto de Bagdá. Então, o meu inimigo não é o Iraque. O meu inimigo é a fome do povo brasileiro, de mais de 50 milhões de pessoas que estão passando fome.